Olá a todos, então dando sequência às nossas videoaulas, agora eu vou concluir o sapato, fazendo então o apoio para os cadastros, o laço e depois a partezinha plástica lá para evitar que o cadastro desfie, né? A primeira coisa a fazer aqui, certo? Eu vou duplicar, tá? Esse sapato aqui, para aproveitar uma parte da estrutura para fazer a base onde vai ser colocados os cadastros. Tá? Então, seleciono o objeto, vou aproveitar para excluir o histórico, porque já tem um número significativo aqui de opções armazenadas. Então, vou clicar aqui, porque já tem aqui na minha barrinha, tá? Então, vou clicar aqui, ó. Pronto, excluir então o histórico, seleciono o sapato, Ctrl D, tá? Vou mover agora uma cópia aqui, por exemplo, para o lado direito. Poderia ter movido para qualquer outro lugar, tá? Não tem importância. Pronto. Então agora eu vou excluir uma série de elementos aqui desse sapato que não me interessam nesse momento, certo? Então vou a princípio selecionar todo o sapato, toda a cópia, né? Pegar aqui, selecionar como face, pegar tudo isso, certo? E depois, utilizando, por exemplo, aqui o Shift, vou remover essa parte aqui do sapato. Seguro o Shift, vou clicar aqui. Pronto, então, removida a seleção e salário, certo? Então agora ficou selecionado apenas o resto e eu vou então deletar. Ok, deletei. Fiquei a princípio só com essa parte, tá? Mas ainda vou precisar deletar mais algumas faces. Vou aproveitar essa seleção aqui, selecionar assim. Pronto, selecionei então todas essas faces aqui da parte de baixo, tá? Vou deletar também. E vou aproveitar também para usar um recurso aqui que facilita a hora de deletar. Vou selecionar essa linha aqui de baixo, toda essa linha aqui de baixo, tá? Fica aqui bem próximo para vocês conseguirem visualizar melhor. Selecionando essa linha aqui da base, certo? Eu selecionei aqui, vou selecionar aqui também com Shift. Ok, pronto. Eu selecionei toda essa linha fininha aqui de baixo, certo? Eu posso utilizar um atalho bem simples, que é utilizar o Shift mais o ponto no teclado, certo? E assim ele vai, ó, selecionando um a um os elementos acima, certo? Vou dar uma olhada aqui de perto, para ver se eu já selecionei o suficiente. Sim, já selecionei o suficiente, já que eu quero deixar essas duas linhas aqui, ó. Então vou deletar, certo? Excluir então toda aquela parte lá, fiquei apenas com, vou mostrar aqui pela outra vista interna, que apenas com essas duas linhas aqui, ó, na basezinha dessa área do sapato. Vou fazer o mesmo do outro lado, tá? Você está selecionando aqui pela parte interna, fazer o mesmo processo, vou selecionar a princípio com essa facezinha aqui, com Shift eu seleciono também essa aqui e mais esse outro pedacinho aqui do final. Vou mostrar ali de perto, um detalhe, certo? Eu selecionei então toda essa facezinha aqui da parte de baixo, tá? E aí, usando de novo aquele mesmo atalho, que é a tecla Shift mais o ponto, ó, eu vou subindo aqui na seleção automaticamente, certo? Vou até aqui e agora eu deleto. Pronto. Fazendo isso, ó, consegui ficar aqui exatamente com o que eu precisava, certo? Vou posicionar aqui, por exemplo, pelo topo. Tá? Aproximar mais um pouquinho aqui. Pronto. E agora eu vou aproveitar para fazer aqui um offset em relação a esse edge aqui do centro. Tá? Então vou selecionar aqui normal como objeto, select. Vou clicar aqui, ó, tem que estar em Polygons. Vou aqui no menu Edit Mesh, escolho essa opção aqui, ó, o Offset Edge Loop Tool. Tá? Cliquei, vou clicar nesse edge central, clico e arrasto, ó, e aí eu posso determinar, ó, qual é a posição onde eu quero deixar esse par de edges que eu vou acabar de criar. Vou deixar aqui fininho mais ou menos, que assim pode ser. Pronto. Vou aproveitar agora e selecionar como face. Eu vou selecionar então todas essas faces aqui, ó. Ficam aqui no centro, selecionei e aí vou deletar. Tá? Deletei, excluindo então aquelas faces. Certo? Fiquei agora com isso aqui. Tá? Estou com esse objeto aqui então, certo? Ok.
excluído aquela parte. E agora o próximo passo é selecionar todas essas faces para fazer uma extrusão. Tá? Então vamos lá. Clicar e arrastar. Selecionei todas as faces, certo? Então, com todas essas faces selecionadas, vou usar aqui a ferramenta Extrude, certo? Não vou clicar, tá, nessa bolinha azul, porque eu não quero ir para o centro, eu quero fazer a projeção a partir da própria normal da face. Então, ó, cliquei já na ferramenta de extrusão, né? Depois de selecionar todas as faces, vou puxar aqui para essa setinha azul. Então, vou clicar aqui na setinha azul, arrastar aqui para cima, e aí eu vou estar determinando uma espessura para essa área aqui. Vamos que essa espessura aqui está suficiente. Tá? Clique no botão direito, Select, para finalizar essa parte. Tá? E vou apertar aqui, por exemplo, o número 3. Tá? Apertei o número 3 para determinar então essa forma. Tá? Já criei então essa área, vou selecionar também aqui o sapato, selecionar como objeto, né? Também o sapato, aperto o número 3. Pronto. Então, já tem aqui o sapato que eu já tinha modelado, agora também modelei essa parte aqui do sapato que tem esse elemento aqui. Então agora vou pegar aqui a ferramenta mover, seleciono aqui e movo até essa parte. Bem, agora que eu já concluí então essa parte, eu vou dar início então à modelagem dos cadastros, certo? Então para isso nós vamos utilizar um objeto NURBS, certo? No caso aqui, ó, clicar aqui no menu Surface e vou escolher esse objeto aqui, ó, que fica ao lado aqui do íconezinho do Revolve, que é o objeto Torus, certo? Então vou clicar aqui no Torus. Pronto, quando eu clico aqui nesse objeto, ele aparece, né, obviamente, no caso aqui está muito grande, né? Então vou clicar na ferramenta Escala, né? E a partir do centro eu vou diminuir até que ele fique com um tamanho coerente com o que a gente pretende utilizar, certo? Ajustar aqui um pouco a minha visualização. Também vou mover um pouco para cima aqui, um pouco para o lado, um pouco mais para cima. Muito bem. Então a primeira coisa que eu vou querer fazer aqui é ajustar a posição, certo, desse objeto. Então vou ajustar um pouco mais aqui a posição. Vou precisar também rotacionar um pouco. No caso, rotacionar 90 graus em X, então vou colocar aqui para ficar mais preciso, certo? 90 graus em X. E esse objeto, a princípio, a justificativa de trabalhar com esse tipo de objeto é porque, trabalhando com NURBS, eu tenho maleabilidade, tá? Então eu posso trabalhar mais facilmente com os pontos e assim garantir um resultado visual mais adequado. Então seleciono aqui esse objeto, vou também ajustar um pouco a espessura dele, que está com uma parede muito larga. Tá? Então aqui na área de inputs, vou clicar aqui no Make NURBS e vou fazer o ajuste aqui, ó, do Height Radio, né? Que seria a altura então disso aqui, ou a largura. Tá? Segurar aqui a tecla Ctrl, já estou com propriedade selecionada, vou clicar aqui e arrastar para fazer meu modo mais visual, certo? Embora você possa digitar também. Tá? Por exemplo aqui, na sala eu coloquei 0.15, acho que vou usar esse mesmo valor aqui, certo? Como um valor bom para se trabalhar aqui com esse que vai dar origem ao nosso cadastro. Então no caso aqui, ó, eu preciso trabalhar apenas com metade desse círculo, certo? Então eu vou usar apenas metade desse círculo e eu não posso fazer como eu faço, por exemplo, com os polígonos, que seria selecionar as faces da parte inferior e deletar. Eu tenho que fazer, no caso, uma seleção aqui do componente Isoparm e depois desatachar aqui a Isoparm. Então vou clicar com o botão direito, escolher aqui a opção Isoparm, clico aqui para selecionar essa Isoparm, tá? Deixar aqui mais próximo para vocês conseguirem visualizar. Tá? Com essa Isoparm aqui selecionada, eu preciso trocar aqui o meu menu para o menu Surface, tá? Vou até a opção Edit NURBS e clico aqui no Detach. Tá? Fazendo isso, eu abri, certo, esse objeto aqui nesse ponto. Eu preciso fazer o mesmo aqui desse outro lado. Então vou clicar com o botão direito, escolher a Isoparm, seleciono então, um Ctrl Z aqui que eu arrastei sem querer, clico aqui, pronto, cliquei só para selecionar. Com essa Isoparm selecionada, novamente lá no menu Edit NURBS, clico aqui na opção Detach. Muito bem, então agora, vou clicar aqui na setinha, estou selecionando como objeto. Então eu tenho agora uma independência, né? Essa parte de baixo é um objeto, essa parte de cima é outro. Então eu posso clicar na parte de baixo e deletar. Pronto, deletei, agora sim eu tenho o objeto que eu preciso. Agora só a questão de posicionamento. Tá? Então, selecionar aqui, utilizar a ferramenta mover, até chegar na altura desejada.
vou posicionar aqui em relação ao eixo X também, certo? Então já estou com esse objeto aqui, ó. E agora eu vou fazer alguns pequenos ajustes aqui nos pontos e principalmente na escala, tá? Para conseguir aqui ficar com o resultado que eu desejo, tá? Então vou selecionar aqui os Ctrl Vertex, tá? Vou selecionar, por exemplo, esses vértices aqui de baixo e vou mover um pouco para o lado, tá? Mais ou menos aqui essa distância. Seleciono esses outros aqui também vou mover um pouco mais para cá. Vou selecionar esses aqui de cima e vou mover um pouco para baixo, tá? Então já fiz isso daí, agora eu posso, por exemplo, pegar a escala, certo? Não só isso aqui, tá? Selecionar como objeto. Ó, clicar aqui a escala nesse eixo azul, por exemplo, vou mover para cá e principalmente mover um pouco mais para baixo, tá? Vamos ver aqui como é que tá. Certo? Aqui eu já consigo esconder um pouco mais esses pontos. Eu posso novamente selecionar aqui como Vertex, né? Ctrl Vertex, e vou mover um pouquinho mais para baixo, por exemplo, esses pontos aqui. Ó. Selecionar aqui, mover mais para baixo, mais para o lado, certo? Vou fazer o mesmo aqui também, tá? Movendo mais para baixo, para o lado, pronto. Certo? Então isso aqui ó, já vai resolver para mim a ideia que eu quero fazer aqui desse cadastro, tá? Então, agora que eu já fiz isso aqui, ó, vamos visualizar um pouco mais de cima. Já fiz então essa primeira linha do cadastro aqui, ó. Vamos ver mais para cá. Tentar escalar um pouquinho mais. Pronto. Então agora eu já tenho ó, esse primeiro segmento, tá? O cadastro. Então eu vou aproveitar agora e a partir dele eu vou fazer os demais, certo? Para isso, ó, eu vou selecionar aqui esse objeto, tá? Seleciono esse objeto, vou dar um Ctrl D, né? Uso a ferramenta mover, vou mover ele mais para frente. E aí vou utilizar a ferramenta, a rotação, ó, certo? E fazer um girozinho aqui, ó. Deixo azul, certo? Girei nesse sentido, tá? Então já tem esse primeiro aqui. Vou selecionar novamente, dar um Ctrl D e vou girar outra vez. Agora eu já fiquei ó, com um item cruzado, certo? Só que como vocês podem ver, ele está se cruzando exatamente lá no centro. Então está vendo aqui uma interseção. Mas como eu estou trabalhando com NURBS, isso é fácil de resolver. Eu posso selecionar aqui esse objeto, clico aqui nos Ctrl Vertex, seleciono esses vértices aqui ó, do centro e com a ferramenta desculpem, com a ferramenta mover eu posso clicar aqui a partir do eixo vertical e mover um pouco para baixo, certo? Já resolve essa situação, que o cadastro já vai estar passando um por baixo do outro, sem problema, certo? Pronto, então, feito isso aqui, ó, eu posso agora aproveitar e simplesmente sair ó, duplicando isso aqui. Deixa eu dar um Ctrl Vertex nesse aqui também, puxar um pouquinho para cá, só para deixar mais estiloso e tal. Pronto. Então agora que eu já tenho esses dois aí, eu posso selecionar os dois, Ctrl D, certo? E sair fazendo as duplicadas. Coloco aqui, aí eu vou fazendo pequenos ajustes se eu achar necessário, certo? Por exemplo, diminuir um pouquinho a escala, alguma coisa desse tipo, certo? Aqui também mover um pouquinho mais para cima, né? Carta de inclinação, certo? Tá? E aí eu vou fazendo, né? Ctrl D, movo mais para cima, certo? É só agora ir observando e fazendo os ajustes necessários, tá? Mais um pouquinho, pronto. Mais um Ctrl D. Vamos ver aqui como é que está do lado. Um pouco para cima, né? Para trás, escalar um pouquinho. Tá, e agora vou fazer mais um aqui. Ctrl D. Certo, posiciono. Posicionar um pouquinho para cá. Mover um pouco mais para cima. Mover mais aqui também. Certo? A gente vai fazendo ó, pequenos ajustezinhos. Ok, então agora eu já tenho isso aqui do jeito que eu queria, certo?
Então eu posso fazer o seguinte, vou colocar aqui, acrescentar então um último, que vai ser igual a esse aqui. Ó. Posso selecionar esse, Ctrl D, vou mover ele lá para cima, certo? E ajustar aqui. Né? Está muito grande, né? Para essa situação aqui, eu vou colocar um pouco menor. Vou vir para baixo, ver como é que está lá. Consertar aqui esse posicionamento. Ok. Ok. Muito bem. Então já tem isso aqui, ó, certo? Já tem aqui a fileira de cadastro, né? Toda concluída. Eu vou agora fazer a parte do detalhe do laço, tá? Então para fazer o detalhe do laço, eu vou selecionar novamente, criando um torus novamente. Então aqui, ó, vou clicar novamente no torus, vai aparecer lá e como da outra vez eu vou precisar ajustar aqui a escala, né? De forma significativa, né? Diminuir bastante e também posicionar. Como da outra vez eu vou precisar girar aqui 90 graus em X, né? E também ajustar a espessura, né? o height radio, aqui por exemplo para 0.15, que foi a medida que eu coloquei da outra vez, né? Então agora eu vou ajustar esses outros vértices aqui, ó, de forma que eu pareça um pouco mais com um laço, tá? Ajustar aqui. Isso aqui, essa parte é bem visual mesmo, então não tem muito problema em relação à aparência, e você que vai fazer a aparência como você achar melhor. Tá? Não posso esquecer de fazer tanto de um lado como do outro. Assim, no caso, estou posicionando aqui alguns vértices. Eu estou achando um pouquinho grosso isso aqui, eu vou diminuir um pouquinho essa espessura. Tá? Selecionar aqui, ainda posso modificar. Vou colocar 0.1 mesmo, por exemplo. Pode selecionar aqui os Control Vertex. Como eu estava falando, você pode dar uma olhada, certo? Também nas outras posições, para ficar um pouco mais natural. Né? Posicionar um pouco mais para trás, esse aqui, também esses outros. Certo? Bem, aí você pode manipular à vontade, certo? Acho que assim está interessante. Pronto, feito isso aqui, ó, tá? Eu posso aproveitar essa estrutura aqui que eu já criei, certo? Para duplicar então esse objeto, certo? Então estou com ele selecionado no Ctrl D. Para fazer do outro lado é só colocar o valor da escala em X com o valor negativo, certo? Colocar aqui menos. Pronto. Aí ele inverte aqui a fórmula e eu vou só posicionar, tá? Posicionei, ok? E para não ficar muito fake, porque não é muito natural você ter um laço com os dois lados iguais, né? Então vou clicar aqui e vou mexer um pouco ainda nesses Ctrl Vertex, certo? Só para não ficar igual, tá? Deixar um pouquinho ligeiramente aí diferente, certo? Do um lado do outro, tá? Para ficar um pouco mais natural. Pronto. Pode ser assim, uma olhadinha aqui do lado. Ok, pronto. Muito bem. Certo? Então, já modifiquei esse laço. Vou criar agora
um nozinho aqui, ó, uma imitação de um nozinho nessa parte aqui. E para isso é bem simples também, porque eu posso utilizar o mesmo torus que a gente estava utilizando até agora. Posso clicar aqui, ó, ele vai fazer o torus, diminuir logo essa escala aqui visualmente, que é mais rápido. Vou botar aqui 0.2, por exemplo, certo? Que já vai mais rápido. Vou mover para cá. Ainda está grande, né? Escalar aqui novamente. Certo? Diminuir um pouco mais. Como da outra vez, ó, eu vou rotacionar esse objeto, só que agora não preciso me preocupar muito com a medida exata, porque a ideia aqui é criar esse nozinho, tá? Então se eu vou criar esse nozinho aqui, vai ser uma coisa mais visual mesmo, certo? Eu posso, por exemplo, girar esse aqui para cá, tá? Ó, assim pode ser, tá? E aí eu faço uma duplicata disso aqui, Ctrl D, e aí pego a duplicata, giro aqui nesse outro sentido e posiciono um pouquinho para cá. Pronto, para simular aqui, ó, o nozinho aqui nessa parte, tá? Já simula bem aqui esse nó, certo? Ok? Pronto. Então simulado aqui esse nó, certo? Aqui no cadastro. Então eu vou agora fazer a última parte, que é o objeto, a linhazinha aqui, que vai fazer a parte final do cadastro, certo? Mas isso eu vou fazer então numa outra aula, certo? Só para completar aqui, para não ficar muito extenso, tá? Então até a próxima.